Ucrânia, um país no leste da Europa, ostenta uma história tão rica e fértil quanto seu solo. Desde as vastas planícies até as montanhas imponentes, cada pedaço dessa terra conta uma história de luta e triunfo. Durante séculos, essa terra tem sido um ponto de encontro de culturas, uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Mercadores, guerreiros e exploradores cruzaram essas rotas, trazendo consigo suas tradições e influências. De civilizações antigas a impérios poderosos, a história da Ucrânia é de resiliência e transformação. Ruínas antigas e recriações históricas nos lembram das muitas nações que aqui floresceram e caíram. Ao longo dos tempos, vários grupos chamaram a Ucrânia de lar. Cada um deles contribuiu para o mosaico cultural que vemos hoje. Tribos como os Citas e os Sármatas deixaram sua marca, com seus artefatos e tumbas antigas, que ainda fascinam arqueólogos e historiadores. Seguidas pelos povos eslavos que estabeleceram assentamentos duradouros, criando vilarejos que evoluíram para cidades prósperas. Essa mistura cultural lançou as bases para uma identidade ucraniana distinta. Festivais culturais e trajes tradicionais celebram essa herança vibrante. Apesar de enfrentar inúmeros desafios, os ucranianos perseveraram com seu espírito inabalável. Em tempos de adversidade, sua resiliência se destacou. Sua história é uma prova do desejo humano duradouro por liberdade e autodeterminação. Das celebrações de independência aos monumentos de liberdade, a Ucrânia continua a inspirar com sua luta por um futuro melhor. No século IX, um poderoso estado eslavo oriental emergiu: a Rússia de Kiev. Este estado, conhecido como Kievan Rus, foi um dos maiores e mais influentes reinos da Europa medieval. Centrado em Kiev, este reino floresceu sob governantes como Vladimir o Grande, que adotou o cristianismo em 988. A conversão ao cristianismo foi um marco significativo, unificando o povo e fortalecendo a posição do reino na Europa. Este momento crucial teve um impacto profundo na paisagem cultural e religiosa da região. Igrejas ortodoxas começaram a surgir, adornadas com belos mosaicos bizantinos, refletindo a nova fé do povo. A Rússia de Kiev tornou-se um centro de aprendizado, comércio e cristianismo ortodoxo. Escolas e bibliotecas foram estabelecidas, e o comércio floresceu, conectando a região com outras partes da Europa e do Oriente. Sua influência se estendeu por toda a Europa Oriental, deixando um legado de arte, arquitetura e literatura. Monumentos como o Portão Dourado de Kiev são testemunhos da grandiosidade deste período. No entanto, lutas internas e pressões externas acabaram enfraquecendo a Rússia de Kiev. Conflitos entre príncipes e invasões de tribos vizinhas começaram a corroer a estabilidade do reino. No século XIII, as invasões mongóis levaram à sua fragmentação. As forças mongóis devastaram Kiev, marcando o fim de uma era de prosperidade e unidade. Isso marcou o fim de uma era de ouro, mas o espírito da Rússia de Kiev continuou a inspirar as gerações futuras. Hoje, a herança de Kievan Rus ainda é celebrada na cultura e nos monumentos da Ucrânia moderna. Após o declínio da Rússia de Kiev, as terras ucranianas ficaram sob o controle de várias potências. A comunidade polaco-lituana e o Grão-Ducado da Lituânia dominaram por séculos. No entanto, a ascensão do Império Russo no leste teve consequências significativas. Por meio de uma série de guerras e tratados, o território ucraniano gradualmente caiu sob o domínio russo. No final do século XVIII, o reinado de Catarina, a Grande, viu a absorção completa de grande parte da Ucrânia pelo Império Russo. Isso marcou o início de um longo período de supressão cultural e política para o povo ucraniano. A turbulência da Primeira Guerra Mundial abriu uma breve janela de oportunidade para as aspirações de independência da Ucrânia. Com o colapso do Império Russo, os ucranianos declararam sua própria república em 1917. Este curto período de autonomia viu o estabelecimento de um governo ucraniano e o renascimento da consciência nacional. No entanto, forças externas e divisões internas impediram o jovem Estado de solidificar sua independência. Em 1922,
a Ucrânia foi incorporada à força à União Soviética, como a República Socialista Soviética Ucraniana. Isso marcou o início de outro capítulo na história tumultuada da Ucrânia, marcado por progresso e tragédia. O aperto soviético se intensifica. Sob o domínio soviético, a Ucrânia passou por rápida industrialização e coletivização. As paisagens rurais foram transformadas em centros industriais, e a agricultura foi reorganizada em fazendas coletivas. Embora essas políticas tenham trazido alguns avanços econômicos, eles tiveram um preço alto. A pressão para cumprir as metas de produção levou a condições de trabalho severas e a uma escassez de bens essenciais. Os modos de vida tradicionais foram interrompidos, e a cultura e a língua ucranianas enfrentaram repressão. Festividades e tradições locais foram desencorajadas, e a identidade nacional foi suprimida. O governo soviético buscava controlar todos os aspectos da vida, impondo sua ideologia e esmagando a dissidência. A polícia secreta soviética monitorava de perto qualquer sinal de resistência ou descontentamento. Este período também testemunhou um dos capítulos mais sombrios da história ucraniana: o Holodomor, uma fome artificial arquitetada pelo regime de Stalin. Milhões de ucranianos morreram de fome, enquanto o governo confiscava colheitas e alimentos. Este genocídio teve um impacto devastador sobre o povo ucraniano, deixando uma cicatriz que continua a assombrar a memória da nação. Até hoje, o Holodomor é lembrado como um símbolo da resistência e da resiliência ucraniana. Uma nação faminta, o Holodomor. No início da década de 1930, o governo soviético implementou uma política brutal de coletivização forçada na Ucrânia. Os agricultores foram expulsos de suas terras para fazendas coletivas, suas colheitas confiscadas para alimentar trabalhadores industriais nas cidades. Esta política, juntamente com cotas de grãos deliberadas e a supressão de qualquer menção à fome, levou a uma terrível fome artificial conhecida como Holodomor, que significa matar de fome. Milhões de ucranianos morreram de fome e doenças relacionadas. Aldeias foram dizimadas, famílias dilaceradas e uma geração inteira marcada pelo trauma. O Holodomor é um lembrete gritante do custo humano dos regimes totalitários. Guerra e suas consequências. A Segunda Guerra Mundial trouxe mais devastação para a Ucrânia. Presas entre a Alemanha nazista e a União Soviética, as terras ucranianas tornaram-se um campo de batalha. Cidades e vilas foram reduzidas a escombros, e milhões de civis morreram. Após a guerra, a Ucrânia permaneceu sob controle soviético, enfrentando a difícil tarefa de reconstruir sua infraestrutura e economia destruídas. Apesar das dificuldades, os ucranianos demonstraram resiliência notável, trabalhando incansavelmente para superar o legado da guerra. No entanto, a luta pela identidade nacional e autodeterminação continuou a fermentar sob a superfície, esperando por uma oportunidade de ressurgir. Independência reconquistada, desafios permanecem. Em 1991, após décadas de domínio soviético, a Ucrânia declarou sua independência. Esta ocasião, momentosa, marcou o início de uma nova era para o povo ucraniano, repleta de promessas e desafios. No entanto, a independência suada da Ucrânia enfrentou novas ameaças no século XXI. Em 2014, a Rússia anexou ilegalmente a Península da Crimeia, um território ucraniano com uma população de maioria russa. Simultaneamente, um conflito eclodiu no leste da Ucrânia, alimentado por separatistas apoiados pela Rússia. Esta guerra em curso já custou milhares de vidas e deslocou milhões, lançando uma sombra sobre as aspirações da Ucrânia por um futuro pacífico e próspero. Olhando para o futuro. Apesar dos desafios em andamento, os ucranianos permanecem resilientes e determinados a construir um futuro democrático e próspero. O espírito de independência queima intensamente, enquanto eles defendem sua terra natal e lutam por uma sociedade livre de agressão externa. A jornada da Ucrânia está longe de terminar. A nação continua a lutar com o legado de seu passado, enquanto navega pelas complexidades do presente. No entanto,
O espírito duradouro de seu povo, sua crença inabalável na liberdade e autodeterminação, oferece esperança para um amanhã melhor,